Oi, oi, meu amor, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E olha só, uma estudante que passa numa prova, passa numa federal, passa em um concurso, passa em alguma coisa, tem bons resultados, segue um cronograma de estudos que proporciona isso a ela. Mas Mari, eu tenho um colega na minha sala, nunca faz anotações durante a aula e na hora da prova ele vai bem, ele nem estuda. Ou Mari, eu tenho uma amiga da escola que assim, ela sempre estuda somente um dia antes da prova e vai bem. Ok, essas pessoas são a exceção. E será que você é a exceção? Busque ser a regra e não a exceção. Mas e na hora que ela tiver uma entrevista de emprego? E na hora que ela tiver numa empresa? Ela vai procrastinar a semana toda do trabalho e vai achar que vai se dar bem? Será que isso vai dar certo? Então esse pode ser um comportamento que está funcionando no momento agora nesse início de vida e tal. Será que isso vai dar bons resultados? Isso é até muito bom pra você pensar no seguinte: ok, eu sei que eu nem sempre vou tão bem assim, mas esse é um comportamento que vai ser muito útil pra mim no futuro. Vai ser muito útil toda essa sua dedicação, porque lá na frente, quando você precisar de fazer alguma coisa que vai demandar mais trabalho, você já vai ter o hábito enraizado. Você não vai ser o tipo de pessoa que espera a sorte acontecer. Você move os pauzinhos pra fazer isso acontecer. No vídeo de hoje eu trouxe 6 passos para você criar uma rotina de estudos, um cronograma de estudos que te faça subir de nível. Primeiro ponto: qual é o seu objetivo com essa nova rotina de estudos? Eu acho importante dizer que cada rotina de estudos é uma rotina de estudos diferente. Cada pessoa tem as suas necessidades, tem seus próprios motivos, tem seus propósitos e você precisa fazer algo personalizado a você. O meu objetivo com a minha rotina de estudos atual é finalizar um curso de introdução à neurociência que eu comecei porque eu quero ter a minha certificação, é ler todos os livros que eu tenho aqui na minha estante que são sobre esse assunto, para que assim eu consiga cada vez mais passar um bom conteúdo no GAP, que é o meu curso fechado. Então esses são os meus objetivos atuais. E quais são os seus objetivos atuais? Não tem problema se assim o seu objetivo for tirar uma nota boa em uma prova, passar no vestibular, aumentar as suas notas. Não tem problema se o seu objetivo for isso. Longe disso, você precisa encontrar a motivação para você. Porque o que acontece muito é o seguinte: nossa, eu vou criar uma rotina de estudos agora, início do ano, vamos fazer acontecer. Mas aí a pessoa cria a rotina de estudos, usa toda uma energia pra isso, e na hora de seguir a rotina de estudos, não segue, procrastina. Essa pessoa perdeu tempo fazendo isso, porque ela não tá seguindo. É passar de semestre na faculdade, porque você sabe que você precisa ter essa faculdade pra comprar aquela casa que você quer. Ou você quer passar de ano na escola, porque assim você vai finalizar o seu ensino médio, você precisa disso na sua vida. Quando você tem essas coisas que te motivam, é mais fácil de se manter na rotina. Nesse primeiro ponto, escolha o objetivo que a sua rotina de estudos vai te trazer. O maior objetivo da minha rotina de estudos atualmente é entregar um bom conteúdo para os meus alunos do GAP. Eu preciso ter evidências científicas nos conteúdos que eu passo, e para isso eu preciso o quê? Estudar. Então essa é a minha motivação. Segundo ponto, crie um modelo rascunho. Definido muito bem o seu objetivo, agora você precisa escolher onde você vai fazer seu cronograma de estudos, onde você vai montar essa sua rotina de estudos. Pode ser no seu planner digital, planner físico, em um papel, no notas do seu celular, no Notion, onde você quiser, onde você sinta que você tem mais facilidade. Inclusive as pessoas que têm acesso ao guia, elas têm acesso a um cronograma de estudos que eu mesma montei e que me ajuda bastante. A primeira coisa para você criar esse rascunho é você anotar o horário que você acorda e o horário que você dorme. E aí a gente entra num outro ponto. Você vai precisar ter muita disciplina pra tentar acordar e dormir nos mesmos horários. É óbvio que se você acordar um pouquinho mais cedo, isso só vai ser benéfico a você. Você cria toda uma rotina de estudos pra acordar às 6 horas e do nada você acorda às 9 horas. Você vai ter que, sabe, ter um estresse, ter uma adaptação toda. Então escolha o horário que você vai acordar e o horário que você vai dormir para que essa rotina dê certo. Segundo ponto, você vai anotar todos os seus compromissos fixos. Então é a sua faculdade, é a sua escola, é a sua academia. E aqui é até bom para você anotar o horário de hábitos que você está querendo começar a seguir ou o horário de hábitos que você já tem. Então você já está lendo, você já tem o hábito da leitura. Não se esqueça de colocar o horário desse hábito nesse cronograma. E aí esse cronograma você pode montar de segunda a sexta ou de segunda a domingo. Cada dia da semana você vai fazer essas coisas que eu estou te passando. Os meus compromissos fixos hoje em dia são os horários que eu tenho de trabalho, é os vídeos que eu tenho que postar aqui no YouTube, que é
toda terça e sexta, 12h30. É o meu curso de neurociência, é o meu horário de leitura, é o meu horário de academia, é o meu horário de autoescola. E o mais interessante de tudo é que você vai perceber que sobraram muitos horários. Eu recomendo fortemente que nesse início você organize tudo em horários do seu dia e não somente os seus momentos de estudos, porque assim você tem clareza do que realmente você está fazendo diariamente. Você colocou o horário que você acorda e que dorme, colocou os seus compromissos fixos, seus compromissos pessoais, e agora você vai colocar os horários que quer estudar. O que eu vou estudar? Como que eu começo? Como que eu sei o que é importante, o que não é? Terceiro tópico, priorize as matérias que exigem mais atenção. Eu estou fazendo um curso de neurociência para me especializar nessa área, para ter a minha certificação. E aí eu preciso priorizar isso mais no momento, porque é um curso que tem início e data. Então eu preciso focar, ter muita disciplina pra seguir direitinho. Então, obviamente, outras coisas que eu estudo, como, por exemplo, os meus livros, os meus artigos científicos, eu acabo deixando isso um pouquinho de lado pra priorizar esse meu curso. Mas é porque é uma necessidade minha atual. Então, às vezes, você tem uma prova chegando que você, assim, tá com um pouquinho de medo, você tem alguma coisa importante chegando na sua vida e você precisa identificar isso e colocar como prioridade. É por isso que uma rotina de estudos, ela não tem que ser fixa, sabe? Você tem que ir adaptando sempre, porque nós sempre estamos tendo novos compromissos, novas tarefas, e você seguir essa mesma rotina hoje e daqui a 3 meses, eu acho que não vai dar certo. Então eu acredito que uma rotina de estudos que você cria tem validade de ali até 2 meses, 3 meses, porque você precisa sempre ir adaptando. O equilíbrio está no desequilíbrio. Às vezes o seu foco pode estar em ir bem naquela prova de contabilidade, porque ela tá chegando, e aí você vai priorizar os seus estudos dessa matéria e acaba deixando os outros um pouquinho de lado. Mas isso significa que você é uma aluna ruim? Pelo contrário, significa que você é uma aluna inteligente e que está usando o seu tempo ao seu favor. Só você sabe das matérias e das provas que você em breve irá ter. Por isso que você precisa ter essa personalização. Quarto ponto, use a motivação intrínseca ao seu favor. Por exemplo, acorda motivada, sem motivo, assim, você só acordou muito feliz e muito realizada, muito plena, ou você começa a pensar no seu objetivo e aí você se sente motivada, ou do nada você acordou em um dia e você quer estudar muito, certos dias da semana você se sente mais motivada. Isso seria motivação intrínseca. Já a extrínseca é tudo aquilo que vem de fora que nos impacta. Então eu vejo um vídeo no YouTube e eu me sinto motivada. Uma coisa de fora me motivou. Eu vejo um filme que me motivou. Uma coisa de fora me motivou. Mas nem sempre essa motivação extrínseca é garantida. Na verdade, nem sempre essas motivações são garantidas. O que você pode usar é a previsibilidade do seu comportamento para criar essa rotina inteligente. Eu já percebi na minha rotina que segunda-feira, terça-feira e sexta-feira são os dias em que eu fico mais motivada. E aí eu vou usar isso ao meu favor. Nesses dias que eu estou mais motivada para fazer acontecer, eu vou colocar conteúdos mais difíceis para estudar, que no caso é meu curso de neurociência. Agora na quinta e na quarta eu vou colocar um livro para eu ler que eu gosto, porque é mais simples para mim de eu entender, e aí eu não vou precisar de tanta motivação assim para fazer isso acontecer. E por consequência você vai usar essa previsibilidade de comportamento diário para estudar matérias difíceis ou fáceis. Então, segunda, terça e quarta você tá muito animada e quinta e sexta você tá na vibe mais de final de semana. Segunda, terça e quarta, coloca aquelas matérias mais desafiadoras. E aí, quinta e sexta, as mais tranquilas. E se você tem dificuldade para identificar quando você se sente assim, você pode responder essas 2 perguntas. Quais dias eu acordo mais motivada? E quais dias eu preciso de um esforço a mais para estudar ou para produzir? Na época que eu queria identificar quais dias eu acordava mais animada e mais borocochô, eu tinha um caderninho e aí eu anotava como eu me sentia no final e no início de cada dia. Então assim eu tive o autoconhecimento. Então talvez você precise se analisar um pouco mais para conseguir seguir esse quarto tópico. Faça blocos de estudos de 1 hora a 1h30 ou a 2 horas e descanse de 10 a 15 minutos. Você precisa periodizar o tempo de estudo para que assim você consiga focar mais, prestar mais atenção para depois descansar. Um erro que aconteceu muito comigo no passado era que assim, eu dizia pra mim, vou estudar. Só que eu não contabilizava meu tempo, eu não fazia pausas estratégicas. Então hoje em dia eu gosto de fazer sempre blocos de estudo de 90 minutos. Assim que esse tempo acaba, eu saio aqui da minha área de trabalho, dou uma volta aqui em casa, faço alguma coisa pra me descansar
E depois de 10 ou 15 minutos, eu volto aqui e começo mais um bloco de 1 hora, depende daquilo que eu preciso fazer no dia. E uma das coisas que me ajuda a me manter focada é realmente ter um cronômetro que contabiliza esse tempo. Eu gosto muito, quando eu tô produzindo aqui na minha área de trabalho, de deixar um cronômetro ali no meu computador, porque aí fica lá em cima, meio que escondido. E aí, se eu quiser ver meu tempo, eu olho lá pra cima, mas não é algo que vai me deixar ansiosa. E assim, eu acho que a gente consegue ter um maior progresso da nossa produtividade. Fora que, sempre que eu termino um bloco de estudos, eu me sinto assim, muito vitoriosa. Por exemplo, meu Deus, eu terminei um bloco de estudos agora, eu vou descansar, daqui a pouco eu volto. E eu senti que a minha autoestima intelectual aumentou bastante depois que eu comecei a periodizar o meu tempo, que no caso é você marcar realmente o seu tempo de estudos. Mari, o que eu faço nessas pausas? Eu geralmente levanto e vou fazer um lanche rápido, eu pego um cafezinho, um pedaço de queijo que eu amo, ou eu faço uma vitamina de banana. Se eu não tiver com fome, eu pego a minha garrafinha e encho com água geladinha. Eu estico as pernas, eu faço um alongamento bem rápido assim, só pra, sabe? Só pra sair daquele estado de contração que a gente fica quando passamos muito tempo sentados ou deitados. Eu ando aqui pela minha casa, eu olho pelo céu e aprecio a natureza. Porque se você, no seu momento de descanso, entrar no TikTok, eu te garanto que você não vai ficar só 10 minutos lá. Você vai acabar passando 15, 30... Fora que isso vai mexer muito com o seu foco. E aí, quando você voltar à sua rotina de estudos, seu próximo bloco de produtividade, você não vai conseguir focar direito. Você vai ferrar com os seus estudos se você fizer isso. Às vezes, você quer postar um story, responder alguém. É interessante, pode fazer isso, mas faça também outras coisas, porque você precisa dar um reset na sua mente. Por conta desse motivo que lá no guia, o meu e-book exclusivo, eu entrego mais de 50 formas de descanso para você aplicar na sua rotina, nos seus intervalos. É muita coisa mesmo para você parar de dar as desculpas que não sabe como descansar da maneira certa. Sexto tópico, Color Code. Eu usei muito Color Code no meu ensino médio e funcionou bastante. Aqui você vai escolher uma cor para cada área da sua vida. Então não é somente para as matérias que você vai estudar, mas também para diferentes esferas. Ó, eu vou falar aqui as minhas cores dos meus hábitos atuais. Neurociência é azul, livros é vermelho, academia é rosa e trabalho é roxo. Aqui eu trouxe um cronograma que eu fiz uma vez quando eu estava no ensino médio pra você entender mais ou menos. Mas seria mais ou menos isso, de você colorir o quadradinho, sabe? Hoje em dia, o meu cronograma de estudos ele está no meu computador. Mas isso é uma coisa que eu quero mudar, porque eu comprei um quadro de cortiça que está aí atrás. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser. E aí eu quero colocar aqui fotos das minhas metas. Você não precisa seguir a ferro e fogo tudo aquilo que você vai colocar nele. Mas é importante que você, de tempos em tempos, tire um tempo pra ver o que tá funcionando, o que pode melhorar. Porque você precisa estar sempre lapidando. É importante que você seja flexível também, porque pode acontecer de determinado dia você ter um imprevisto, de você acabar atrasando a sua rotina e isso acabar impactando de alguma forma esse cronograma que você criou. Mas aí que entra a arte da flexibilidade. Você precisa ser flexível e fazer o que você consegue fazer e fazer o que está no seu controle. No início eu falei que você precisa ter um objetivo com a sua rotina de estudos, porque senão você vai acabar procrastinando ela, porque você não vai aplicar ela. Então você precisa ter um bom motivo que te impulsione a seguir essa rotina. O segundo ponto foi criar um modelo rascunho, onde eu te passei passo a passo do que precisa ter nessa rotina de estudos, desde o horário que você acorda, que você dorme, compromissos pessoais, compromissos fixos. E por que ela é um rascunho? Porque na primeira semana você vai testar e depois adaptar. O terceiro ponto foi sobre você priorizar matérias e tarefas que exigem mais atenção, porque o equilíbrio está no desequilíbrio. Então existem certas coisas no momento que você vai ter que priorizar e depois você vai mudando conforme necessidade. Quarto ponto, eu falei sobre você usar a motivação intrínseca a seu favor, que é entender quais dias você acorda mais motivada, mais disciplinada e encaixar temas mais desafiadores nesse dia. O quinto ponto foi sobre você fazer blocos de estudos de 1 hora, 1h30, 2 horas, depende do quanto você já tem esse hábito enraizado na sua vida, e fazer pausas entre 10 a 15 minutos. Pausas intencionais e inteligentes. Eu te passei algumas formas de descanso e se você quiser ter acesso a mais outras 50 formas de descanso,
O link do e-book exclusivo Guia do Ano Produtivo vai estar aqui na descrição para você garantir. Sexto ponto, eu falei do Color Code e em como isso pode ser importante para algumas pessoas, para que assim você faça associações mentais. Essas associações de cores com matérias, de cores com hábitos, pode te ajudar a, em determinado momento, se lembrar com mais facilidade disso que você precisa se lembrar, desse conhecimento que você precisa ter acesso. Eu espero que esse vídeo tenha sido de fato produtivo a você. Comenta aqui o que você achou e eu te vejo no próximo. Um beijo e até logo. Tchau!